Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro. Chega a ser até um pouco irônico eu fazer um vídeo falando de metas para 2025, tendo passado quase 2 meses. Isso é a prova de que eu tô extremamente desorganizado com tudo que eu me propus a fazer esse ano. E é por isso que eu resolvi fazer uma listinha e colocar nessa listinha um pouquinho do que eu botei de objetivo aí para 2025. São objetivos pessoais, né? O trabalho, por exemplo, é algo que eu não coloquei aqui na meta. Eu coloquei algumas coisas que eu gostaria de ter feito em 2023, em 2024, mas eu não fiz justamente por causa do trabalho. O ano passado, principalmente, eu ainda tava nessa rotina de 12 horas fora de casa, e aí foi chegando no final do ano, eu fui demitido. Talvez tenha sido a melhor coisa que possa ter me acontecido, assim, eu sei que eu posso estar falando cedo demais. Eu tava com uma viagem marcada e eu não poderia fazer essa viagem por causa do trabalho, só que essa viagem era pra Roma. E aí me pediram pra desmarcar essa viagem. Eu fiquei esperando pra ver se vinha algum tipo de sensatez, de pensar assim, nossa, uma viagem internacional, ele me avisou em abril e não veio. Eu passei 9 dias na Itália, agora em novembro. Foi uma viagem fantástica, eu inclusive fiquei noivo nessa viagem, que no final das contas foi até bom, porque eu tava precisando fazer essa viagem, já tinha um tempo que eu tava sonhando com essa viagem pra Itália, e foi maravilhoso. Inclusive eu gostaria de voltar pra lá o quanto antes. Mas passado essa viagem, eu acho que é importante estabelecer algumas metas aí para 2025. E eu começo com academia. Eu coloquei aqui que são pelo menos 3 vezes por semana na academia. Em 2023, lá para agosto, eu tava com 82 quilos. E eu tenho 1,70m, eu sou baixinho, então eu não podia estar com 12 quilos acima do peso, assim, né? E aí o que eu pensei? Eu falei, vamos aproveitar uma promoção aí da academia e vamos começar. Em agosto não foi lá aquelas coisas ainda, mas em setembro eu prometi pra mim mesmo que eu iria seguir um plano alimentar que eu tinha feito com a nutricionista e que eu iria todos os dias na academia. Em 3 meses, lá pra novembro, quase dezembro eu acho, eu perdi 12 quilos. Foi muito rápido, tudo com base em alimentação e academia, cortei algumas coisas da minha alimentação assim pra dar uma equilibrada e eu senti o meu corpo responder, tanto nos exercícios que eu tava dando conta de fazer, quanto na energia assim do dia a dia. Eu sentia que eu tinha mais energia pra fazer as coisas e eu gostei muito dessa fase da minha vida. E eu queria voltar pra ela. Esse objetivo de voltar pra academia pelo menos 3 vezes por semana. Lógico que eu não vou conseguir as 5 vezes por semana que eu ia antes. E talvez consiga, a gente nunca sabe. Mas pelo menos 3 pra eu ir me acostumando. Atualmente eu tô com um plano de treino aqui que eu não sei se eu gostei muito. Então a primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar pra academia, que eu espero que seja amanhã cedo, seria, de certa forma, trocar esse plano pra algo mais básico, algo fácil, assim, pra eu ir pegando jeito de novo, devagarinho. A segunda meta seria escrever um livro. Eu sou escritor também, trabalhava com marketing durante muito tempo. Nas horas vagas eu ia lá e escrevia um pouquinho. Quem é escritor, e eu acredito que possa
aparecer algum escritor futuramente por aqui, sabe que é uma coisa, assim, vital, né? A gente colocar no papel nossas palavras, nossas histórias, criar personagens, fazer tudo isso dar certo. E eu publiquei um livro em 2021, chama Ato Institucional do Ódio. É um livro de poesias, ele é bem bonito, assim, tem uns desenhos. Eu gosto da forma com que eu coloquei minha insatisfação de 2020 aí nas páginas desse livro. E aí depois eu queria muito escrever histórias de ficção e eu comecei a escrever um conto natalino pra Amazon, que inclusive está publicado lá, chama Um Dia Frio, e uma outra história que se chama O Tempo que Nos Separa, que é de ficção científica LGBT. A partir de então, não me vejo sentado pra escrever nada, assim, eu tive picos, momentos em que eu me encontrei com o computador novamente, e foi isso, não voltei, né, pra escrever, assim, com frequência, com constância. E tem muitos projetos meus que estão guardados aí em pastas do meu computador que eu preciso revisitar o quanto antes, até pra poder dar um pouquinho mais de destino pra essas histórias, porque tadinhas, elas estão lá sofridas, deixadas de lado. E eu não posso fazer nada pra mudar isso. Lógico que posso, né? Minha terceira meta é ler pelo menos um livro por semana. E atualmente eu tô com esse daqui, que é Os Miseráveis. Por incrível que pareça, gente, esse livro é a parte 1. Ainda tem outra parte que é tão grossa quanto essa. Essa daqui tem basicamente 765 páginas, mais ou menos. E eu ainda tô no comecinho, né? Ainda tô na página 92. Eu quero ler pelo menos um livro por semana, mas a gente vai adaptando aí a realidade. Eu não posso falar que eu vou ler um livro de 700 páginas em uma semana. Vamos pensar assim, umas 200 páginas por semana. E aí eu vou lendo livros menores, intercalando com livros maiores. Então esse livro, por exemplo, eu levaria aí umas 4 semanas, 3, 4 semanas, pra mais um pouquinho, pra terminar ele. Pretendo muito com que essa frequência de postagem aqui, de documentação da minha própria vida, me ajude a fazer as coisas que eu tô prometendo aqui. E se eu não fizer também, vocês vão ficar sabendo, vocês puxam minha orelha aí nos comentários. A minha quarta meta é sair de casa pra conhecer lugares novos. Por que que eu coloquei essa meta? Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Há muitos anos atrás eu tinha um canal no YouTube, que era um canal chamado Menino que Lê, em que eu falava de literatura. E foi a minha forma de me abrir pro mundo, assim, porque eu não sou muito fácil, assim, de lidar com pessoas. Agora eu tô me propondo a esse desafio novamente e eu quero expandir isso, conhecendo novos lugares, museus, lugares aqui da minha cidade e de fora da minha cidade, porque eu acho que a vida é uma só e eu tenho que viver isso. E aproveitando que eu já não fico 12 horas preso por conta de trabalho, que eu trabalho aí um período de manhã, um período à tarde, um tempo flexível da minha casa, que eu posso estar utilizando aí um pedacinho desse tempo para fazer algo diferente, eu vou aproveitar isso, né? Eu não posso deixar isso passar. Minha outra meta, na verdade, seria viajar 2 vezes por ano, que tá interligada com a anterior, mas eu colocaria que isso vai depender bastante, porque a minha ideia é viajar, pelo menos uma viagem mais curtinha, mais próxima, mais baratinha, né? A questão financeira pesa, mas uma viagem grande, longa e distante também estaria nos meus planos, e eu queria muito que desse certo, então vou fazer o maior esforço do mundo pra dar conta de fazer uma viagem e levar vocês comigo, né? Pra mostrar esses lugares e se der tudo certo, a gente vai estar lá no final do ano. Dedos cruzados. Eu comecei a estudar italiano no ano passado, assim, por conta própria. Fiz algumas aulas, comprei um curso online também pra me dar uma ajudada, mas ficava procurando informações e procurando livros e procurando vídeos em que eu pudesse aprimorar o meu entendimento aí com a língua italiana. E aí a minha ideia era que eu fosse pra Itália e já começasse falando loucamente lá o italiano com os italianos. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que eu travei e eu não conseguia fazer uma frase completa sair da minha boca. E eu entendi que eu precisava ter mais paciência comigo, porque foram anos de estudo de inglês, em que eu fiquei assistindo seriados e estudando no ensino tradicional em escola, e intercalando com os momentos em que eu não estava nesses ensinos tradicionais, precisava estudar por conta própria, até que eu tivesse confiança suficiente para falar o inglês que eu sei hoje. Então eu não posso querer que em 4, 5, 6 meses eu saiba uma outra língua completamente diferente. Quem sabe não entre aí num curso de italiano ao longo desse ano. A minha ideia é que eu realmente seja um poliglotinha aí, né? Que eu saiba falar além do português e do inglês, pelo menos mais umas 2, 3 línguas, nem que seja pra me comunicar em viagens. E a minha última meta seria pra eu ser mais organizado. Eu sou um cara organizado. Minha casa é muito arrumadinha, eu fico de olho nas coisas, assim, pra que nada fuja do lugar. Mas eu queria ficar mais organizado ainda, sabe? Me planejar melhor, ter um controle maior das minhas finanças, ter um controle maior da minha vida, de tudo aquilo que eu faço, de como eu me programo e de como eu faço as coisas. Então eu pretendo
adotar técnicas aí, fazer lista. Não sei mesmo. A gente vai vendo aí ao longo do ano, tá vendo? Eu falo que eu vou me organizar, que eu vou me planejar e falo, vamos ver. Eu vou fazer um esforço tremendo para que isso seja uma das coisas principais aí que eu vou perseguir. Para que eu possa sentir que eu tenho controle sobre a minha vida e não vice-versa. Bom dia, pessoal. Começando aqui o primeiro dia desse desafio que eu tô me propondo de dar uma mudadinha aí nos meus hábitos, na minha rotina e na minha vida. Hoje eu vou começar indo pra academia. Eu já tomei aquele cafezinho, assim, que é de lei, não pode faltar. E eu vi lá os pré-treinos e hoje eu optei por comer uma banana, um pouquinho de mel, que dá um pouco mais de energia pra eu conseguir fazer os exercícios na academia. Por falar em academia, hoje quando eu chegar lá, eu quero trocar o meu treino. O meu treino, ele tá bem avançado e eu daria conta se eu tivesse continuado, né, a treinar nesses últimos meses, mas eu tô sentindo que eu já não acompanho mais esse ritmo. Então vou pedir pro instrutor da academia trocar pra mim, pra um treino mais básico, algo que eu dei conta de recomeçar do zero mesmo. A gente tem que assumir nossas limitações, essa é uma das minhas limitações, e eu tô preparado pra começar de novo do zero. Eu tenho certeza que essa troca vai ser boa pra que eu mantenha uma regularidade aí nos exercícios, que eu veja resultado aí nos próximos meses. Eu vou levar vocês junto comigo pra academia pra esse primeiro dia. E já vão mandando boas energias aí, porque eu preciso. Wave. I'm in it for keepsake. In the field with the cleat lace. Beat freak with the bare face and a slick tongue, that's what she say. She look good, she a big tease when she bite lip with the wink face. Hella bad when she throwing it back. She bring that my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average, I padded my stats. I gotta matter what he say. I'm the 2010, yeah, LeBron James off the backboard, type of bad boy. Hold it down for the task force. If I run his fade, then you ask for it. Cross need to laugh more. I keep it 100 on dashboard. The live show needed passport, cause the beat bounced to the cap torn. Feel like I live it, fast forward, but I asked for it. Misfit, got a quick lit on a crash course from the tattered garment to the tabloid. Spoke how I live it into existence. Might be ahead of myself, but the bank account did jump up a couple figures. Feel like nobody could with us. I'm a flight risk. I play among the stars in the Hollywood Hill. The space station couldn't even get in touch with me. Praise faith that I stuck with it. Wave. No, I really can't complain. Everything been straight. I've been on a wave. When everything I say turn into the real thing. I tell her run it up, cause you know it ain't a thing. We made it out the slums, the words on the page. Everything been straight. I've been on a wave. When everything I'm saying turn into the real thing. I've been living like I'm famous. Like I don't show my face, as I'm jumping on the stage. Like I'm living in a daydream. O primeiro dia da academia até que foi bem tranquilo, assim. Eu achei que ia ser mais difícil, pra ser sincero. Mas foi gostoso. Foi uma série, assim, que eu dei conta de acompanhar. Deu tudo certo. Consegui fazer todos os exercícios, inclusive a esteirinha no final, aí de 20 minutos. Então tô muito satisfeito com o meu desempenho nesse primeiro dia. Eu vou abrir um parênteses pra falar das músicas que eu tava ouvindo lá na academia. Eu nunca fui muito fã da Charli XCX. Ouvi uma outra música dela por aí, mas depois que eu vi o Grammy e que eu vi que o álbum dela, o Brett, foi indicado, eu falei, vamos dar uma chance. Eletrônica não é, assim, o estilo de música que mais me agrada, pra ser sincero. Só que um dia eu fui buscar o Ulisses no trabalho, eu coloquei Brett pra tocar no som do carro e eu amei. Eu achei um álbum maravilhoso, do começo ao fim, super com energia alta. Tem uma música dela que eu sou muito vidrado, assim, com um clipe, inclusive, que é Von Dutch. Eu gostei bastante. Eu tenho certeza que deve ser a modinha. Eu não conheço muito dela, então eu vou pela modinha. Mas é um CD que eu gostei muito, de verdade. Então eu ouvi ele inteiro na academia. E aí, como eu já tava nessa vibe aí, eu resolvi falar, vamos pegar mais um artista aí, alguém que esteja nessa vibe aí. Eu lembrei da Zara Larsson, eu já ouvi também uma outra música separada dela, mas dessa vez eu comecei a ouvir o álbum dela que ela lançou em 2024, que eu nem sabia, inclusive, chama Venus. Gostei bastante. Achei uma mistura de eletrônico com aquela década de 80, assim, meio sintetizadores, essas coisas todas. Tem uma pegada legal, assim, me deixou bem animado enquanto eu tava lá treinando, sabe? Eu não vou usar termos técnicos
técnicos aqui pra falar dos álbuns que eu gosto. E, inclusive, eu sou uma pessoa que ouve eles inteiros sim, como se fosse um livro que eu estivesse lendo da primeira à última página. Mas eu não tenho know-how, assim, pra poder falar disso mais tecnicamente, até porque eu não sei muito sobre música. Eu gosto de música, mas eu não sei sobre música. Qualquer coisa que eu falar pra vocês aqui mais técnica vai ser palavra bonita pra te enganar. Mas eu acho importante a gente falar sobre esse primeiro dia da academia, além das músicas, sobre persistência, né? Eu gosto muito da ideia de persistir nas coisas, mas nem sempre eu consigo persistir, né? E eu sei que a persistência começa com o primeiro passo, então pra mim esse primeiro passo na academia hoje foi o mais importante. Se você na sua vida tem algum impedimento, alguma dificuldade aí que dificulte você a realizar alguma meta, algum sonho, não se cobre tanto, sabe? Porque às vezes a gente se cobra tanto pra ser perfeito, e não é sobre ser perfeito, é sobre dar passos diários pra chegar onde a gente quer chegar. Então dê o seu passinho todo dia, se ame, se respeite. Eu tenho certeza que aos pouquinhos, de passinho em passinho, você vai chegar lá onde você quer chegar. Agora eu vou trabalhar um pouquinho, eu tenho muita coisa pra fazer. Depois eu quero ver se eu arranjo um espacinho pra leitura, quem sabe pra escrita hoje. Não sei se eu vou dar conta de fazer tudo que eu botei como meta nesse primeiro dia, mas vou tentar, vou me esforçar. Eu tinha feito algumas compras na Shopee e uma delas foi esse kitzinho aqui de potes organizadores. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria dar uma organizada na minha vida? Pois é, já começamos. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês esses potes que eu tô achando muito legais, pelo menos eram pela foto. E eu acho que vai combinar muito com a minha cozinha. Aqui em casa eu guardo tudo nesse armário, né, os mantimentos. Aí aqui, ó, por exemplo... Aqui eu abri um macarrão, não usei ele inteiro e não quero deixar ele mais nesses saquinhos plásticos. Pra dizer a verdade, eu acho que fica bem feio, inclusive. Então, pra organizar, eu resolvi comprar esses potes herméticos que eu acho que vai combinar muito bem com a minha ideia de organização dessa casa que está precisando. Risquei aqui mais um item da minha listinha de coisas que eu quero fazer esse ano. Finalmente eu consegui ter um tempinho aqui pra leitura. Eu tirei uma meia horinha de pausa aqui no trabalho pra poder ler Os Miseráveis. Os Miseráveis é aquele livro, né, que tem um filme com o Hugh Jackman, com a Anne Hathaway. Só que
Uma coisa que me surpreendeu nele até o momento foi que ele é completamente diferente de tudo aquilo que eu imaginava. Primeiro porque o grande personagem, até as 94 páginas, é um bispo que ele não se deixa levar pela ideia de ser um bispo pop, digamos assim, um bispo rico, que tem mordomias. Ele quer sempre estar doando pros pobres, ajudando os menos favorecidos. E isso é muito bonito de ver, assim, no livro. Esse livro, ele tem uma coisa que é muito dos livros clássicos, e isso eu achei legal. Ele é muito descritivo e ele leva muito tempo pra construir um personagem. Ele levou 94 páginas pra começar a contar a história do Jean Valjean, que é o protagonista do livro. Então, eu tô achando sensacional a forma com que o autor dedica um tempo, né? Coloca nas páginas aí tudo que ele acha que é importante pra construir a história dele. É algo que hoje em dia, né, na lógica mercadológica dos livros aí, eu acho que seria difícil de ter um outro autor que fizesse algo parecido. Para um primeiro dia eu fui até bem. Fui pra academia, recebi meus potes organizadores, fiz meu Duolingo. Já é uma contribuição para aprender italiano, né? Só não escrevi. Que é uma coisa que me deixa meio frustrado. Mas mesmo assim, eu vou ter outros dias pela frente. Eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque senão ele vai ficar muito grande. Se você quiser continuar acompanhando aí esse desafio, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação, porque toda vez que sair um vlog aqui, você vai receber um aviso para poder acompanhar, tá bem? Beijo. E obrigado por assistir.